e hoje vamos resolver alguns exercícios baseado na teoria de distribuição de frequência e representação gráfica. Nesse exercício, tenho uma tabela que representa os resultados obtidos através do lançamento de um dado 50 vezes. Então, eu lancei um dado 50 vezes e olhei o que acontece. Nesse caso, de um dado, ele tem 6 faces, ou seja, então ele tem 6 resultados possíveis. Eu até vou escrever aqui para ficar fácil para vocês. O dado tem 6 faces, ou seja, 6 resultados possíveis. Se eu tenho 6 resultados possíveis, eu vou ter 6 classes. Então, aqui a gente tem 6 classes, que serão elas de 1 até 6. Nesse caso, o meu gráfico ele vai ser minha distribuição de frequência sem ser dados agrupados. Eu não vou agrupar os dados. Porque se eu agrupar os dados nesse caso, se eu já tenho 6 classes, eu não vou conseguir fazer classes ali. Os meus dados, eles são a minha variável aqui, ela é discreta, um outro detalhe, tá? Então, aqui são observações que a gente está tirando dos meus resultados. Variável discreta. Então, lá eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, elas são discretas. Não está, ela é quantitativa, né? Uma variável quantitativa discreta. Deixa eu colocar aqui que ela é quantitativa também. Então, a minha variável é uma variável quantitativa discreta, que é o lançamento, resultado do lançamento de um dado, tá? Deixa eu só corrigir aqui, que ela é uma variável. Não vou colocar no plural, não. Então, eu tenho variável quantitativa discreta. Os meus dados, eu não vou agrupar ele, não devem ser agrupados, tá? Eu vou ter 6 classes, porque são 6 possíveis resultados que eu tenho. Então, esses dados, ele vai me ajudar a eu fazer a minha distribuição de frequência. Ok? Então, distribuição de frequência. Vai ser, eu vou colocar aqui, variável. Variável. Aqui eu vou ter frequência absoluta. Que vai ser meu FI ou meu NI. Aí eu vou ter frequência relativa, que eu vou colocar o NI, tá? Para ficar igual a literatura. Então, aqui vai ser meu NI. Aqui eu vou ter minha frequência relativa. Que vai ser meu FI, no caso vai ser o NI dividido por N.
E aqui eu tenho a porcentagem, tá? Que vai ser, então, a porcentagem vai ser FI vezes 100. Bom, se eu tenho, voltando nos dados, eu tenho 6 resultados, eu tenho 1, tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, tenho 6. Eu não tenho nenhum valor a mais que isso, diferente desses. Então, eu vou estar colocando aqui, ó, exatamente minhas variáveis, que eu vou chamar de xi, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou ter meu total, porque eu vou fazer a somatória no final de cada um. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou contar quantos uns tem, né? Então, eu vou circular aqui os meus uns. Na segunda fileira não tem, na terceira não tem, na quarta eu tenho mais um. Quinta não tem. Na sexta eu tenho 3. Na sétima não tenho, na oitava também não, na nona não, e na décima eu tenho mais um. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele aparece 6 vezes aqui. O 2. Quantas vezes ele aparece? Na primeira coluna ele aparece uma vez. Na segunda coluna ele aparece uma. Na terceira coluna ele aparece 1, 2. Na próxima coluna ele aparece mais uma vez. Nessa coluna nenhuma, depois nenhuma, nessa nenhuma. Nessa coluna que ele aparece 1, 2. Depois ele aparece mais uma vez aqui. Acho que são isso, né? Então, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui ele aparece 8 vezes. O 3, ele aparece aqui, olha, 2 vezes. Aqui mais uma vez. Ele tem outra vez aqui, aparece de novo aqui. Nessa coluna ele aparece 3 vezes. Não, 2 vezes. Nessa coluna nenhuma vez, nessa aqui ele aparece uma, e nessa daqui ele aparece mais uma. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 vezes o 3. Agora, a gente vai para o 4. O 4 na primeira coluna nada, na segunda ele aparece uma vez, depois ele aparece de novo aqui, mais uma vez aqui, aqui ele aparece mais uma, aparece de novo, e assim eu vou circulando para ficar mais fácil para a gente enxergar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ele apareceu 4. O 5. O 5 ele aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, né? Então, aqui ele tá 10 vezes. Então, o 6, ele aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Olhando, conferindo, acho que não perdi nenhum no meio do caminho, né? Não ficou nenhum sem ser contado. E agora, para a gente verificar, a gente vai somando aqui, ó. Na hora que eu tiver essa somatória, 6 mais 8 mais 9 mais 7 mais 10 e mais 10, ele tem que dar 50. Que é a somatória da minha frequência absoluta. Tá? Como é que eu vou fazer a frequência relativa? Então, aqui, no caso, vai ser 6 dividido por 50. Na hora que eu fizer 6 dividido por 50,
Lembrando dos meus arredondamentos, que eu tenho que fazer de forma correta. Se ele tiver dízima periódica, aqui vai dar 6,12. Nesse caso, não tem arredondamento, porque é esse valor mesmo sem arredondamento. Quando ele dá dízima periódica, eu tenho que tomar cuidado com o arredondamento, tá? Tem que fazer ele certinho. A gente vai considerar duas casas decimais, tá? Mas eu tenho que lembrar do arredondamento. Eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso truncar simplesmente. Eu tenho que arredondar seguindo as regras de arredondamento. Porque se no final tiver algum erro de arredondamento, ele vai ser um erro mínimo. Aqui eu vou fazer 8 dividido por 50. Eu vou ter 0,16. Na classe 3, né, vai ser 9 dividido por 50, que vai ser 0,18. Depois eu tenho 7 dividido por 50, vai dar 0,14. 10 dividido por 50, 0,2. Então, 7 dividido por 50, 0,14. Depois eu tenho 10 dividido por 50, ele vai ser 0,2. Depois eu tenho 10 dividido por 50 novamente, que ele vai ser 0,2. Se a gente fizer essa somatória aqui, ou teoricamente, ele tem que dar 1, tá? Então, eu tenho 0,12 mais 0,16 mais 0,18 mais 0,14 mais 0,2 e mais 0,2. Isso aqui vai dar exatamente 1, sem nenhum errinho de arredondamento. Por que não tem erro de arredondamento? Porque aqui ele deu, essas casas decimais, ele não deu dízima periódica. Na hora que eu for achar a porcentagem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores da frequência relativa e vou multiplicar por 100. Então, o que acontece no primeiro? Eu vou ficar 0,12 vezes 100, vai dar 12%. No segundo, 0,16 vezes 100 vai dar 16%. 0,18 vezes 100 vai me dar 18%. 0,14 vezes 100 vai me dar 14%. 0,2 vezes 100 vai me dar 20%. E 0,2 vezes 100 vai me dar novamente 20%. Fazendo a somatória, eu vou ter 100%. Lembrando que eu tenho, quando eu falo no meu total, eu estou fazendo sempre a somatória da coluna. Então, aqui na frequência absoluta, eu faço a somatória das minhas frequências absolutas. Frequência relativa, eu faço a somatória da minha frequência relativa. E a porcentagem, eu faço a somatória das minhas porcentagens. Então, aqui eu tenho minha distribuição de frequência. Mas já para dar o gancho, para ficar mais fácil para vocês entenderem, o que a gente vai fazer? Vamos aproveitar a distribuição de frequência e vamos construir o gráfico. Mesmo não estando pedindo no exercício, só para aproveitar já o exercício, e aí vocês conseguem já fixar a parte de gráfico também. Então, a minha representação gráfica, eu vou ter eixo X, eixo Y. No eixo X, eu vou colocar o meu XY, que são as variáveis. No caso aqui, lançamento do dado. Dos dados. E aqui a frequência absoluta. Que é o meu NI. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 6. São os meus resultados.
Então, são os valores que eu tenho aqui da minha variável, que é o meu xi. Aí, eu vou fazer as frequências. A frequência eu tenho 6, 8, 9, 7, 10. Então, eu tenho aqui, primeiro, ele vai para o 6. Vamos supor que o meu 6 estejam aqui. Eu não vou conseguir fazer numa escala certinho. 6, 7, 8, 9. E aí, a gente arruma o 10 para ele ficar mais ou menos numa escala aqui razoável, que dê para vocês enxergarem, tá? Então, aqui eu tenho o 7, o 8, o 9 e o 10, que são as minhas frequências. Olha, eu tenho 6 como frequência, 7, 8, 9 e 10. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar os dados para eu fazer o gráfico. Eu vou cruzar os pontos, a variável com a sua frequência e marcar. Como ele é discreto, vai ser só o ponto. Então, a primeira, eu tenho 1 vai até no 6. Então, o 1 eu vou subir até a frequência 6. E aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer um ponto, eu vou marcar aqui, olha o pontinho aqui. Que é o que acontece, eu só vou marcar o ponto. O 2, ele vai ter a frequência 8. Então, a variável 2, ou seja, a face 2, teve a frequência 8. Então, ele está aqui. A frequência 3, ou seja, a variável 3, ela vai na frequência 9. Então, o 3, ele teve a frequência 9. Então, ele está aqui. O 4, ele foi até 7. Então, 4, ele vai subir até a altura 7, que é a minha frequência. E aí, eu vou marcar esse ponto, que é o cruzamento das duas, da combinação dos dois eixos, a frequência com a variável. 5 e 6 vão ter na altura 10. Então, eu vou seguir isso aqui até na altura 10, tanto 5 quanto 6. E aí, eu vou marcar o pontinho onde que faz o cruzamento, porque é exatamente ali que eu tenho minha variável, minha representação gráfica, tá? Então, tá aqui. Eu não vou pagar essas linhas tracejadas, que é para vocês enxergarem o quê? Que é onde cruza minha variável, que é o lançamento o resultado do lançamento dos dados, com a sua frequência. Então, ali eu tô marcando. Como aqui eu tenho minha variável discreta, tá? Lembrando que aqui a minha variável, ela é discreta, tá? Quantitativa discreta. Eu simplesmente só vou marcando os pontinhos. Nesse exercício, a gente tem na tabela o número de vendas diárias de um determinado aparelho elétrico durante um mês por uma firma comercial. Então, aqui são os resultados de venda. E o exercício solicita ou pede que a gente vai construir uma distribuição de frequência sem intervalo de classe. Por que sem intervalo de classe? Temos um número pequeno, né, de variação aqui, e temos uma variável discreta. Então, nesse caso aqui, olha, vamos lá. Primeiro, eu tenho que... Primeiro, só lembrando que a minha variável é quantitativa discreta. Discreta. Então, nós vamos chamar a minha variável de xi. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou contar quantos eu tenho diferente. Quem eu tenho aqui? Olha, eu tenho 12, eu tenho o 11, o 12, o 13, eu tenho o 10 que é diferente, o 14, eu tenho o 15, o 16 e o 17. Eu acho, sendo esses, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos ter 8 classes.
Só que são classes sem fechar intervalo, tá? Porque aí a gente vai contar o 10 quantas vezes aparece, o 11 quantas vezes aparece. Mesmo que apareceu uma vez, não tem importância. Então, ele está na sequência 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. É esse o ponto que a gente tem aqui. Eu preciso de mais alguma observação para fazer? Não. Eu conseguindo enxergar quais são os valores que a gente vai colocar nas classes, né? Quais são a quantidade de classe. Que a minha variável é discreta, já é o suficiente para eu poder montar a minha distribuição de frequência. Na hora que eu montar uma distribuição de frequência, aí sim eu vou pegar quem são as classes, quais são as frequências absolutas de cada classe, frequência relativa de cada classe e a porcentagem. E com isso a gente consegue depois já fazer o gráfico, a representação gráfica, que a gente pode já dar o gancho só para vocês entenderem direitinho como funciona a representação gráfica. Então aqui já são valores já suficiente que a gente tem. E qual é a minha variável em si? Ele é venda diária, tá? De um determinado aparelho elétrico. Então tá aqui a minha variável. Qual é a variável explícita do exercício? Que é vendas diárias de um determinado aparelho elétrico. Como nós estamos chamando de XI, para ficar mais fácil eu não escrever tudo isso daqui, né, vendas diárias de um determinado aparelho elétrico na distribuição de frequência, eu vou escrever só variável XI, que a gente sabe já o que é. A gente já destacou. Então, aqui é a minha distribuição de frequência. Eu tenho a variável, que é o meu XI. Eu tenho a minha frequência absoluta, que vai ser o meu NI. Eu tenho minha frequência relativa, que vai ser o meu FI, que é o NI dividido por N. E aí eu tenho minha porcentagem. Eu tenho a minha porcentagem, que vai ser meu FI vezes 100, tá? Se eu quiser aqui, só para ficar mais fácil, tá? Eu vou colocar o I. O I é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que representa esse número de classe? Então, eu tenho 8 classes, né? Se eu tenho lá 8 classes, meu I vai de 1 a 8. Eu tenho 10, que é o primeiro. Então, eu tenho minha variável aqui, que é 10. Depois, eu tenho 11, 12. Aí, eu tenho o 13 e o 14. 15, 16 e 17. E aqui eu vou ter o meu total, né? Então, aqui, lembra que no final eu vou fazer uma somatória. Vamos colocar aqui, ó, né? O total é uma somatória de cada coluna, dos resultados obtidos em cada coluna. Então, a gente vai contar quantas vezes aparece o 10.
Então, o 10 ele aparece aqui, olha, uma vez, duas vezes e só, né? Então, aqui ele aparece duas vezes. Aí, eu vou pro 11. O 11, ele aparece uma vez, ele aparece duas vezes, 3, 4 vezes. Então, aqui eu tenho 4 vezes o 11. O 12, ele aparece uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4, 5, né? Então, conferindo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí, a gente vai pro 13. O 13, ele aparece uma vez, aparece duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Não pulei nenhum. 6 vezes. Agora, a gente vai para o 14. O 14, ele aparece uma vez, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, aí nós vamos para o 15. O 15 aparece uma vez, duas, 3. 16 aparece uma vez, o 17 aparece uma vez. Então, aqui eu tenho uma vez e uma vez, né? Então, aqui eu tenho a frequência absoluta de cada variável. Como no enunciado não me deu quantas variáveis aparecem, aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho o quê? Se eu tenho 6 colunas e 5 linhas, eu tenho que ter 30. Então, vamos fazer a somatória aqui para ver se chega, se eu não perdi nenhum no meio do caminho. Então, eu tenho 2 mais 4, mais 5, mais 6, mais 8, mais 3, mais 1, mais 1. Não perdendo nenhuma para o caminho, eu vou chegar em 30, que é o meu total número de observações que eu tenho. Aí, o que a gente vai fazer? Calcular a frequência relativa. A frequência relativa, eu vou fazer 2 dividido por 30. Lembrando que se cair numa dízima periódica, eu preciso fazer o arredondamento correto. Nesse caso, vai ficar 6,06 e depois fica 6, 6, 6, 6, 6, 6. Então, a gente pode usar aqui, olha, 0,7, tá? 67. Arredondamento, né? Como é 6 depois da vírgula, tudo 6. Então, eu vou descartar 6 acima de 5 e eu aumento 1. Lembre-se sempre disso. 4 dividido por 30. Por que eu usei aqui o 67 e não apenas 0,6? Só para ficar, como tem o 0 ali, só para ficar um pouquinho a mais, para não correr o risco. Mas, se você quiser também ficar 0,7, em vez de 0,66, 7 também pode, tá? Pois eu tenho 0 dividido por 30. Aliás, 4 dividido por 30. Eu tenho 4 dividido por 30, vai dar 0,13333, vai embora. Então, o que a gente vai fazer? 0,13, tá? Eu não preciso, é que eu não tenho como arredondar. Nesse caso, a gente trunca, usando a regra de arredondamento. Usando tudo 3 casas decimais. Então, aqui eu vou colocar mais 1, para não ter problema, para ficar tudo igual. No terceiro, eu tenho lá 5 dividido por 30. Então, eu tenho 5 dividido por 30. Nesse caso, vai ficar 0,1666666. Como 6 acima de 5, eu vou arredondar, então vai ficar 7 na última casa. Depois, eu tenho 6 dividido por 30.
6 dividido por 30 vai me dar 0,2. Ah, mas aqui não tem dízima periódica, então eu considero 0,2, ok? Depois eu tenho 8 dividido por 30. Ele vai me dar 0,26666. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o arredondamento, vai ficar 0,267. Eu tenho, na sexta casa, 3 dividido por 30. Então, vai ficar 3 dividido por 30, vai dar 0,1. Aqui não caiu em dízima periódica. Depois eu tenho 1 dividido por 30. Esse 1 dividido por 30 me resulta em 0,03333. Então, a gente trunca, não, o arredondamento, exatamente, eu trunquei. Eu não vou aumentar 1 na última casa. E depois, na última, é 1 dividido por 30. Ele vai ser 0,033 também. E a somatória aqui, como vai ficar? 0,067 mais 0,133 mais 0,167 mais 0,2 mais 0,267 mais 0,1 mais 0,033 mais 0,033. Gente, fazendo isso daqui, ele chegou exatamente em 1. Posso colocar aqui 0 depois da vírgula, não vai mudar em nada. Agora, porcentagem, que é a frequência relativa, vezes 100, eu vou ter 0,067 vezes 100, que vai dar 6,7%. Depois eu tenho 0,133 vezes 100%, vezes 100 para dar a porcentagem. 0,133 vezes 100, eu vou ter 13,3%. Ah, se eu não colocar a porcentagem aqui, eu posso só colocar o sinal aqui, tá tudo ok, tá? Eu sei que aquele é porcentagem. Mas se eu colocar, também não tá errado. 1,167 vezes 100 vai ser 16,7%. Aqui eu tenho 0,2 vezes 100. Então, 0,2 vezes 100 vai me dar 20%. Eu tenho 267 vezes 100, vai me dar 26,7%. 0,1 vezes 100 vai me dar 10%. 0,033 vezes 100 vai me dar 3,3%. E 0,033 vezes 100, eu vou ter 3,3%. Fazendo a somatória aqui, eu vou ter 100%. Aqui eu somo 1 e na porcentagem eu tenho que somar 100%. E lembrando que o meu total aqui de observações foram 30. Aí a gente vai fazer a representação gráfica, então, tá? Então, o gráfico aqui. Lembrando que eu vou ter a minha frequência. Então, aqui eu vou colocar NI. E eu tenho minha observação XI. A minha observação, ela é 10, 11, 12 até 17. Então, lembra, ó, 10, ele não está perto aqui na origem. 11, 12, 13,
14, 15, 16 e 17. E aí, o que acontece? Eu vou para minha frequência. O 10, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Então, aqui ele já tem um que está no 1. Vamos pensar que eu tenho um aqui, 2. Não tá na escala bonitinha, porque eu não é mais difícil para a gente fazer uma escala certinha à mão, mas a gente está fazendo apenas um esboço, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos colocar até o 10 aqui. Então, eu tenho o 10, ele vai na frequência 2. Então, tá aqui, olha. O 10, observação 10, ele tá na frequência 2. Então, ele sobe até a altura 2, tá? Ele sobe até a altura 2, cruza com a frequência 2 e eu vou marcar o ponto. O 11, a observação 11, ele tem uma 4, a frequência 4. Então, ele vai subir até a altura 4. No cruzamento das duas, frequência e observação, eu vou marcar o pontinho ali que ele está representando, né, essa combinação. 12, ele tem uma frequência 5, então ele vai subir até a altura 5. E aí eu vou estar marcando o ponto. Ah, mas eu vou ligar os pontos? Não, eu só vou deixar os pontos notados. Tá? A gente não marca, lembrando que eu tenho uma distribuição discreta, então eu não marco, eu não ligo os pontos, tá? 13 vai na 6, até a altura 6. Vou marcar o ponto, que é da combinação. O 14, ele vai até a altura 8. O 15, ele vai na altura 3. Então, eu vou subir, vou marcar o encontro das duas aqui. Aí, o 16 e o 17, eles vão na altura 1. Então, eles estão aqui na altura 1, tanto o 16 quanto o 17. Então, eu vou marcar essas duas combinaçõezinhas aqui, esse ponto e esse ponto. Então, aqui, lembrando que o meu xi, ele é uma variável quantitativa discreta. Eu consigo contar, né, a quantidade de vendas diárias ali. Então, aqui a gente tem a representação gráfica dessa distribuição de frequência. Nesse exercício, o que ele quer dizer? Faça uma pesquisa sobre salários junto a uma amostra de 20 funcionários da empresa M, tendo-se encontrado os resultados. Então, a gente tem aqui uma tabela dos resultados de 20 funcionários e eu quero construir a tabela de frequência e apresentação gráfica. Então, primeiro, minha variável, a variável, ela é salário de funcionários, que nós vamos chamar de xi, ok? E ela é uma variável quantitativa discreta, tá? Ela não está dado em valores decimais, então ela é quantitativa discreta.
ok? Segundo, quantas observações eu tenho diferente? Então, eu tenho 150, 155, 160, 165, 170, 175, 78, 180. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 observações diferentes. Que vão ser 8 classes. Essas 8 classes vão ser classes discretas, tá? Então, eu já sei quem são as minhas variáveis, sei quantas observações eu tenho, ou seja, quando é diferente, que sejam quantas classes, e aí eu vou estar vendo depois a frequência de cada observação, que é a frequência absoluta. Nesse caso, a gente vai colocar dentro já da distribuição de frequência, tá? Então, vamos fazer a distribuição de frequência aqui. Opa! Tá? Distribuição de frequência nesse caso. Tá? Então, a distribuição de frequência nesse caso, a gente vai fazer, vamos colocar aqui o I, que vai ser a classe, né? A variável, que a gente vai chamar de xi. Aí, nós vamos fazer a frequência absoluta, que a gente vai chamar de ni. A frequência relativa, que nós vamos chamar de fi, que vai ser ni dividido por n. Lembrando que o n é o total de observações. E aí, depois a gente tem a porcentagem, que vai ser meu fi vezes o 100. Então, aqui eu já vou colocar sinal de porcentagem. Então, quantas observações eu tenho? 8. Então, eu vou ter 8 classes diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui eu tenho um total ainda. Então, aqui a gente tem a tabela da distribuição de frequência que nós vamos preencher. Lembrando que então, o total aqui é minha somatória. Cada coluna eu vou precisar somar as frequências para saber quantas observações está certa, frequência relativa, porcentagem, para ver se eu não errei em nenhuma conta. Então, as variáveis aqui vai ser 150. Depois eu tenho 155. Como ele está ordenado, fica mais fácil para a gente contar. 160. Depois eu venho 165 e 170. 175 e 178. E 180. O que nós vamos fazer agora? Já que agora eu já destaquei quem são as minhas variáveis, as minhas observações, a frequência de cada uma. Então, 150, eu só tenho um aqui, ó. Então, minha frequência aqui é 1. 155, a minha frequência é 1, 2. Ele aparece 2 vezes, então aqui é 2. Para 160, aparece 1, 2, 3, 4. Então, 160 aparece 4 vezes. 165 aparece 1,
duas vezes. 165 aparece duas vezes. Então, tá aqui. 170 aparece uma vez, duas vezes, três vezes. Então, aqui ele aparece três vezes. 175, que é a próxima, ele aparece uma vez. O mesmo acontece para 178, aparece uma única vez. Então, 175 aparece uma vez, 178 também aparece uma única vez. E o 180, ele aparece uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Não deixei ninguém de fora. Não deixando ninguém de fora, eu vou ter 20 observações. Tá? Que eu tenho um total de 20 observações. Fazendo essa soma aqui, eu tenho 20 observações. Aí, nós vamos fazer o quê? Achar a frequência relativa de cada observação. Então, eu vou fazer 1 dividido por 20, que é para a minha primeira observação. Então, eu tenho 1 dividido por 20, vai me dar 0,05. Lembra que eu só arredondo se der dízima periódica, senão eu não tenho arredondamento. 2 dividido por 20, 0,1. 4 dividido por 20, 0,2. 2 dividido por 20, 0,1. 3 dividido por 20, 0,15. 1 dividido por 20, 0,05. 1 dividido por 20, 0,05. E aí, depois eu tenho 6 dividido por 20, que vai ser 0,3. A minha somatória agora vai ser 0,05 mais 0,1 mais 0,2 mais 0,1 mais 0,15 mais 0,05 mais 0,05 mais 0,3, que vai dar 1. Essa somatória aqui me dá 1. E aí, agora, depois que eu achei a frequência relativa, o que eu vou fazer? Eu vou achar a porcentagem. A porcentagem é eu fazer a frequência relativa vezes 100. Então, no primeiro caso, eu tenho 0,05 vezes 100, que vai ser 5%. Eu tenho 0,1 vezes 100, eu vou ter 10%. 0,2 vezes 100, eu vou ter 20%. 0,1 vezes 100, eu vou ter 10%. 0,15 vezes 100, eu vou ter 15%. 0,05 vezes 100, eu vou ter 5%. E 0,05 vezes 100, eu vou ter 5%. E na última classe, que eu tenho 0,3 vezes 100, eu vou ter 30%. Então, minha somatória aqui eu tenho
Se eu somar, eu tenho... Então, ó, fazendo a somatória, eu tenho 5 mais 10 mais 20, mais 10 mais 15, mais 5 e mais 30%, eu vou ter 100%. Com esses valores, agora eu consigo fazer o meu gráfico, tá? A minha distribuição gráfica. Então, vamos lá, fazer a representação gráfica. Lembrando que eu tenho o eixo da frequência, então aqui vai ser o meu NI, que eu vou colocar a frequência absoluta. Posso fazer com a frequência relativa? Pode também, tá? Frequência absoluta e o meu XI. No caso, XI é 150, 155. Então, eu vou colocar aqui, olha, 150, 155, depois 160, 165, 170, 175, 178. Tô colocando, fazendo essas flechinhas aqui, para ficar mais fácil para vocês saberem qual que é de cada risquinho, qual é a observação, tá? 180. Aí eu tenho de 1 a 6, que vai minha frequência absoluta. Então, eu pensando aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que que acontece aqui? Eu vou cruzar e fazer a combinação, a minha frequência com a minha observação para achar os valores. Lembrando que eu tenho uma variável discreta aqui. Então, 150 ele está com 1, frequência 1. Então, o meu ponto é esse daqui. 155, ele tem uma frequência 2. Então, ele vem e sobe um pouquinho mais. Então, ele está aqui. O 160, ele vai até 4. Então, o 160, ele vai até 4. Então, o ponto é esse daqui. O 165, ele vai até 2. Então, o 165, ele vai até 2. Então, ele vem aqui, ó. O 170, ele vai até 3. Então, ele sobe até 3. Aí, o 175, ele vai até 1. Então, o 175, ele tá até 1. Meu ponto é esse daqui. 178, ele vai até 1 também. Então, o ponto é esse aqui. Aí, o 178, o 180, ele vai até... 178 vai até 1. O 180, ele vai até 6. Então, eu vou subir até 6. Ele tem o ponto aqui em cima. Então, aqui a gente tem exatamente o gráfico, onde eu peguei todas as observações com a combinação das suas frequências e marquei o ponto no gráfico. Então, aqui são apenas pontos marcados no gráfico.
Nesse exercício, dados seguintes 20, representantes de 20 observações relativa a um índice pluviométrico em um determinado município de São Paulo, determinado município do estado. Pode ser o estado que for, ele não diz o estado que é, tá? Então, é de um determinado estado. Aí, em um determinado município também. Então, aqui eu tenho milímetros de chuva. Então, quanto caiu de milímetro? Então, eu quero construir a tabela de frequência absoluta simples e representar graficamente. Ou seja, distribuição de frequência, como a minha tabela aqui, os meus dados eles são discretos. Quando eu falo simples, ela é não sem intervalos de classe, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai ter? Primeiro, a variável. A variável são as representações relativas, observações relativas do índice pluviométrico, tá? Ok? E ela é uma variável quantitativa discreta. 2. Minhas classes, tá? Meu I. Quanto eu vou ter? Eu vou ter aqui, olha, 1, 2, 3. A gente olha aqui, ele não tem repetição, né? Tenho 60, então eu tenho 141, que é o menor. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, aparentemente. Se eu não confundir. Então, a menor aqui, se a gente for pensar, eu vou pegar o 141, tá? Para a gente ver e não se confundir. Eu tenho 141, depois eu tenho 143, 144, né? Depois do 144, eu tenho 146. Eu tenho 145 aqui, que é diferente. Tenho 142 aqui. Aí eu tenho 150, né? Tenho 151, 152, 154, que é diferente. 157 e 159. Tenho 158. Temos o 160. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 classes.
Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós temos aqui, conseguimos, para facilitar, já destrinchamos as variáveis que a gente vai depois computar formando as classes. Se eu for fazer, mas eu tenho 14 classes, se eu resolver querer fazer por menos classes, eu quiser fazer em classe, intervalo de classe, aí eu tenho raiz de 20 é 4,47. Mas se eu fizer 5, será que vai ficar todas preenchidas ou vai ficar uma vazia? Tá? É um risco que se corre, mas daria até para fazer. Mas como é que a gente está pedindo ela simples, então nós vamos fazer ela sem ser por classes, tá? Então aqui, o que eu tenho? A minha distribuição. Então eu vou pegar o meu I aqui, que vai ser 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui eu vou ter meu XI. O meu XI, aqui nós temos que colocar por ordem. Nós não colocamos por ordem aqui, mas aqui a gente vai ter que colocar na tabela. Então, eu tenho 141, 142, né? Então, aqui eu tenho 141, o 142... Aí eu tenho depois, então eu tenho aqui, ó, 141 foi, 142, depois eu tenho 143, 144. 145, né? 143, 144, 145, 146. Aí eu tenho 140, acabou, 150, 151. 150, 151, 52, 54. Não tenho 53. Aí eu tenho 157, 158. 159 e 160. E aqui eu vou ter o meu total no final da minha tabela. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho agora a minha frequência. Então, aqui eu vou achar o meu NI, tá? De cada um. Então, o 141, ele aparece quantas vezes? Ele aparece uma vez só, né? Duas vezes ele aparece. Então, eu tenho a frequência 2. 142, ele aparece uma vez, duas vezes. Então, eu tenho a frequência 2. 143. 143, ele aparece uma vez. Então, frequência 1. 144, aparece uma. Frequência 1. 145, ele aparece uma vez só. 146 aparece uma vez aqui, duas vezes aqui. Então, ele aparece duas vezes. 150, nessa coluna não tem, nessa coluna tem um aqui, nessa coluna não tem, nessa coluna tem outro aqui. Então, ele aparece duas vezes. 151, nada aqui, uma vez aqui, duas vezes. Então, ele aparece duas vezes.
152, ele aparece uma vez aqui e só. 154, ele aparece uma vez aqui, nessa nada e só. 157, aparece uma vez aqui e só. 158, uma vez aqui. 159 aparece uma vez aqui. E o 160 aparece duas vezes. Então, aqui nós temos a distribuição de frequências simples. Eu somando aqui, eu vou ter 20, tá? Com a frequência. Nesse caso, o que eu posso ter aqui? Eu posso querer achar meu FI. Lembrando que o meu FI é NI dividido por N. E se eu quiser já achar a porcentagem direta, eu posso? Pode, é só multiplicar esse valor por N. Aliás, por 100. Eu acho já a frequência e vou lá e multiplico por 100. Eu já tenho esse valor direto. Então, nesse caso aqui, na primeira, eu tenho 2 dividido por 20. Então, ele tem 2 dividido por 20, ele tem 0,1. 2 dividido por 20, 0,1. 1 dividido por 20, que é o que vem próximo, né? 1 dividido por 20 é igual a 0,05. 1 dividido por 20 é igual a 0,05. A mesma coisa para o de baixo. 0,5, não 2. Então, aqui eu tenho 1 dividido por 20, 0,05. 2 dividido por 20, eu tenho 0,1. 2 dividido por 20, igual a 0,1. 2 dividido por 20, igual a 0,1. 1 dividido por 20 é igual a 0,05. E assim a gente fecha a nossa tabela, né? Aqui eu tenho 0,05. Aqui também vai ser 0,05. 0,05, porque o que eu tenho todos uns dividido por 20, então 0,05. 2 dividido por 20, nós vimos que é 0,1. Somatória vai dar 1. Bom, aqui nós fizemos ele discreta. Será que eu conseguiria fazer ele com classe? Só que para eu fazer com classe, o que eu teria que usar? 5 classes. Então, vamos lá. Se eu quiser fazer com classe, será que eu consigo? Se eu usar aqui, olha, 5 classes. Aqui eu vou refazer minha distribuição de frequência utilizando intervalo de classe, tá? Com intervalo. Então, se eu usar 5, eu tenho a amplitude total. Lembrando que eu preciso da amplitude total, que é quem? O maior menos o menor. Então, nós já descobrimos que o maior é 160, o menor é 141. Essa amplitude vai ser de 19. A amplitude do intervalo de classe, eu vou ter a amplitude total pelo número de classe, tá? Então, vai ser 19 dividido por 5. Eu vou ter 3,8. Bom, aqui é algo que a gente vai montar as classes. Então, eu só preciso disso para montar as classes. Eu tenho o I, que no caso vai ser 5 classes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5.
E aqui eu vou ter meu total. Aqui eu vou ter as classes. Então, a primeira eu vou começar por 141. E vou somar 100, em 141, eu vou somar 3,8. Então, ele vai dar 144,8, intervalo aberto. Começa a segunda com 144,8. Vou somar mais 3,8. Que vai me dar 148,6. Tá? Corrigindo aqui, ele vai me dar 148,6. Vou começar com 148,6 e vou somar 3,8. Vai me dar 152,4. Intervalo aberto. Né? Começo sempre com ele fechado e finalizo com ele aberto. Somando 3,8 no intervalo, 156,2. No último, eu tenho 1,6,2 mais 3,8, eu vou ter 160. Como 160 é a nossa última observação, eu vou fechar porque ele não pode ficar de fora. Tá? Então, aqui é uma outra forma que eu poderia estar fazendo. Lembrando que aí eu tenho que usar o mínimo, eu não posso usar o raiz quadrada de 20, que vai me dar 4, pouquinho, aí eu teria que arredondar para mais. Então, eu teria que ir arredondando para 5, tá? E aqui a gente vai ter a linha do total. Então, aqui eu vou achar a minha frequência, tá? Que é a quantidade de observações que vão estar dentro de cada intervalo. Se eu olhar nessa que nós já fizemos anterior, sem intervalo de classe, eu já consigo contar. Lembrando que ele vai de 141 a 144. Então, eu estaria pegando aqui, olha, daqui, ó, de 141 da primeira à quarta classe. Então, eu vou somar aqui, olha, 2, 4, 5, 6. Então, minha frequência aqui é 6. Eu venho para a segunda classe. Ele vai até 148. Ah, mas eu não tenho 148, então ele vai a 160, 46. Então, eu tenho 1, 2, 3. 148, como ele está aqui, eu vou começar no 149 até 152. Lembrando que esse que está após a vírgula, ele já me dá um acréscimo, então eu posso incluir o que está aqui no inteiro, tá? Porque lembrando que esse valor ele não entra aqui. Então, o 152, ele vai entrar na segunda classe, na terceira classe, e não entra na terceira, que ele estaria entre 153. E aqui eu teria o quê? 145, 146, 147, 148. Então, aqui eu vou começar 148, que não tem. Qual que é o maior? 150. E vai até 152. Então, ele tá aqui, ó. Então, eu tenho 2, 4, 5. E aqui, olha, nessa segunda classe aqui, né? Eu tenho 152, já não entra, então ele começa em 153 a 156. Então, aqui eu vou começar em 154 até o 56, então ele vai ser só 154. Então, ele vai ter só uma observação ali dentro. Aí eu vou para a última classe, que é de 157, né? Até 160. Então, ele vai incluir tudo que está faltando. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5. Então, a minha frequência, 5 aqui, tá? E a somatória, a hora que eu somar aqui, eu vou ter quanto? Eu tenho 10, 20. Então, eu tenho minhas 20 observações. Ah, e se eu quiser calcular agora a minha frequência relativa? Aqui eu tenho minha frequência absoluta. O meu FI,
Eu vou fazer quem? 6 dividido por 20. Ele vai dar 0,3. Depois eu tenho 3 dividido por 20, que aí vai ser 3 dividido por 20, vai ser 0,15. Aqui eu tenho, na terceira classe, eu tenho 5 dividido por 20. 5 dividido por 20 vai me resultar em 0,25. Eu tenho aqui 1 dividido por 20. Eu tenho 0,05. E eu tenho 5 dividido por 20, 0,25. A hora que eu fizer essa somatória aqui, eu vou ter 1. Então, aqui a gente vai ter a distribuição de frequência. Vocês viram que a gente conseguiu, como eu tenho vários números, aqui dá uma muito grande. Se eu resumir, eu consigo fazer ela por discreta, que ela chegou em 14 classes, e resumir ela um pouco mais com 5 classes. Então, nesse caso, o gráfico, ele vai ter a frequência e as classes. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho as classes que vai ser I, e aqui a frequência que eu vou colocar meu NI. O que eu vou fazer? Eu vou estar colocando aqui, ó, juntinho uma da outra, eu tenho 5 classes. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Porque para eu colocar os intervalos vai ficar muito grande, tá? Então, vai atrapalhar vocês. E aí, eu tenho aqui, para facilitar, eu vou estar subindo. Então, vai estar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o máximo que eu vou. Então, aqui, o que acontece? Né? A primeira classe, ela vai ter 6. Então, eu vou vir aqui, vou fazer esse retângulo aqui. Então, eu vou ter esse retângulo aqui. Não tá saindo retinho, mas dá para vocês entenderem, né? A segunda classe, ele vai até 3. Então, na segunda classe, ele tem esse daqui, ó. A terceira classe, ele vai até 5. Então, eu vou subir até 5. Então, aqui eu tenho a terceira classe. A quarta classe, ele vai até 1. Então, eu vou subir aqui. A quinta classe, ele vai até 5. Então, ele vem até aqui de novo. Então, se a gente for olhar, aqui eu tenho, olha, a primeira classe tá aqui. A segunda classe tá aqui. A terceira classe. A quarta classe, essa daqui. E a quinta classe, tá essa daqui.